E aí, pessoal, mais um estudo sobre frações. Vamos lembrar que nós vimos lá na plataforma do Google Classroom. Então, vamos ver hoje frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Fração equivalente é que tem o mesmo valor em relação à mesma unidade, tá? Igual valor. Então, por esse desenho aqui, por essas frações que estão acompanhadas da representação geométrica, a gente consegue perceber, ó. Então, a primeira fração é 1/4. Vou escrever dentro aqui. Lápis. Aqui é 1/4, né? Aqui também é 1/4, 1/4, 1/4. Só que a parte colorida é 1/4. A parte branca seriam 3/4, não é isso? Se eu multiplicar o 1/4 por 3 e também por 3 aqui embaixo, no numerador e no denominador, 1 vezes 3 dá 3. E 4 vezes 3 dá 12. A nova fração é essa aqui, ó. 3/12. Olha a representação geométrica. Lembrando que quando a gente vai comparar aqui, ó, o meu inteiro, o meu retângulo é do mesmo tamanho. Então, essas duas frações, elas representam a mesma quantidade. Então, a gente fala que elas são equivalentes. Ah, mas tá escrito de forma diferente, mas representa a mesma quantidade. É como se fosse dinheiro. Se você tem uma nota de 20 ou se você tem duas notas de 10 reais, tem a mesma quantidade. A representação é diferente, mas a quantidade é a mesma. O segundo caso aqui, ó, multiplicou 2/5 por 4. Multiplicou o numerador e o denominador. 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 4, 20. Aqui primeiro, ó. Aqui, ó, esses dois aqui eu tenho 2/5. E os 8 vinteavos estão representados aqui, ó, que tem 8 partes coloridas de 20 que foram divididas no retângulo. Repara que, ó, o tamanho, né, a parte lilás é a mesma, tanto no desenho de cima quanto no desenho de baixo. Então, essas duas frações também são equivalentes, representam a mesma quantidade. Como que eu encontro frações equivalentes? Aqui, né, já deu para você perceber que se multiplicar o denominador e o numerador e denominador pelo mesmo número, tem que ser o mesmo número, certo? Então, tem que multiplicar pelo mesmo número o numerador e o denominador. A fração vai ficar diferente. Ó, vai ficar equivalente. Os números são diferentes, mas a quantidade representada é a mesma. Então, olha aqui. Um diagrama, ó. Se eu multiplicar o 3/5 por 2, ó, 3 vezes 2, 6, tá aqui essa primeira. E 5 vezes 2, 10, tá aqui. Ou se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Aqui na segunda fração. A terceira fração foi porque pegou a primeira e multiplicou por 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Posso multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. Aqui não falou, mas aí multiplicou por 6, ó. Aqui. Pegou a primeira fraçãozinha lá e multiplicou por 6. 3 vezes 6, 18. Aqui. 5 vezes 6, 30. Todas essas frações são equivalentes. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Eu posso fazer essa conta infinitamente. Se eu multiplicar pelo mesmo número, o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, eu vou encontrar uma fração equivalente, né? Vai chegar uma hora que eu não consigo representar, igual tá aqui no primeiro exemplo, em forma de figuras. Mas, eu sabendo dessa regrinha, eu consigo saber se a fração é equivalente ou não. Só assim que eu consigo encontrar a fração equivalente? Não, né? Vamos fazer só mais um exemplo aqui, ó. Se eu tiver os 5/7, eu tenho que multiplicar por 2? Pode, mas não tem. Dependendo do problema que você estiver resolvendo, aí você vai escolher o número que é melhor para você multiplicar. Mas eu poderia multiplicar por 2. Se eu quiser multiplicar por 6, vou multiplicar, ó. 5 vezes 6, 30.
E o 7 vezes 6, 42. São frações equivalentes, tá? Então, o número que você multiplica não importa. O que tem que ter é a igualdade, que você multiplicou em cima por um número, embaixo tem que ser o mesmo número. Tem outra maneira de achar frações equivalentes. Da mesma maneira que eu multiplico, eu posso dividir. Só que o que acontece com a divisão? A divisão, ela não vai ser uma conta infinita, vai chegar uma hora que você não consegue dividir mais. Tem que ser pelo mesmo número também. A gente vai chamar de simplificação. Então, vai dividir pelo mesmo número. Ao invés de multiplicar, agora eu vou dividir pelo mesmo número. Numerador e denominador também. Se eu multiplicar só o denominador ou se eu multiplicar só o numerador, a fração não fica equivalente. Então, aqui, ó, pensa, eu tenho 3 e 6. Existe algum número que eu consigo dividir o 3 e consigo dividir o 6, o mesmo número, por 3, né? Então, o 6 dá para dividir por 2, mas o 3 não dá. Então, o número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo é o 3. Eu faço essa conta. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, essas duas frações, 3/6 e 1/2, são equivalentes. Aqui, são os mesmos números, só inverteu a ordem. Então, eu vou dividir também por 3 e por 3. 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. Eu tenho 2 e dividir por 1. Se quiser colocar só assim, ó, pode. Representa um inteiro. Depois nós vamos falar disso também. Vou dividir por quanto aqui? Ah, não sei. Você pode começar a fazer várias divisões. Pode começar por um número menor. Ó. Aqui é par e aqui é par. Então, eu consigo dividir por 2. Se não conseguir enxergar uma divisão maior, pode dividir por 2. E às vezes também nem tem uma divisão maior. Você vê os números maiores, pode achar que dá para dividir por um número maior, mas talvez não. Então, vamos dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 32 dividido por 2 dá 16. Aqui dá para dividir só por 3 e por 9. O 9. Ah, divide por 1. Por 1 não adianta, né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Por isso que a gente não divide por 1, que não vai mudar. Então, aqui é ímpar, não divide por 2. Só divide por 3. E o 16 dá para dividir por 3? Não. Então, acabou também. Aqui eu posso dividir por 2, porque os dois são pares. Aí, quem lembra daqueles critérios de divisibilidade vai ajudar bastante. 12 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. Dá para simplificar de novo? Os dois são pares. Simplifica de novo por 2. Então, vai dar 3 quintos. Aí, se quisesse dividir tudo de uma vez, poderia. Vou fazer aqui, ó. Se pegasse o 12 vinteavos e dividisse direto por 4, se alguém percebeu, 12 é múltiplo de 4, 20 também, eu consigo dividir. Vai dar 12 dividido por 4, 3, 20 dividido por 4, 5, ó. É o mesmo resultado. Então, se você consegue enxergar um número maior, pode. Se não, pode fazer mais de uma divisão. Vamos fazer mais uma aqui agora. Agora aqui, ó, a gente já viu então que para encontrar fração equivalente, nós podemos multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, que é o caso da letra A aqui, ó. Pegou 2, multiplicou por 3. Está perguntando que número vai aparecer aqui no numerador e que número vai aparecer no denominador. Se eu multiplicar o 2 por 3, eu tenho 6. Se eu multiplicar o 7 por 3, eu tenho 21. Então, aqui, ó, a nova fração é 6/21 avos, né? Aqui multiplicou por 10. Aí tá perguntando que número que eu vou fazer aqui, ó. Se em cima multiplicou por 10, não tem que ser a mesma coisa? Então, embaixo também vai multiplicar por 10. E aí, faz a conta. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Se você quiser conferir, você simplifica, ó. 10 dividido por 10 dá 1, 20 por 10 dá 2, tá? Para conferir sua continha. Dividiu por 4, então tem que fazer a mesma coisa em cima. Então, aqui vai ser dividido por 4 também. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2.
E aqui, que virou, era 10, virou 2. Não multiplicou, né? Diminuiu, então eu dividi. 10 dividido por quanto que dá 2? Dividir por 5. Então, aqui é o 5, ó. 10 dividido por 5 dá 2. Se eu dividir em cima por 5, embaixo tem que fazer a mesma coisa. Nunca pode usar nem operação, nem número diferente. 15 dividido por 5 dá 3. Então, 10 dividido por 5 dá 2, já tá aqui. 15 dividido por 5 dá 3. 2/3. Ok? Então, é isso. Frações equivalentes representam a mesma quantidade, com números diferentes, mas a quantidade é a mesma. A gente observa por esses desenhos aqui, ó, dos retângulos coloridos com lilás, tá? Até a próxima, então.